Hoje a gente vai começar a trabalhar com ordenação, que é o problema central desse segundo bloco do nosso curso de algoritmos e estruturas de dados. Na aula passada a gente viu um problema à parte, mais pelo interesse que ele desperta de projetar o algoritmo para ele, de ver ali as melhorias possíveis, mas hoje a gente vai começar a mergulhar em ordenação. O algoritmo principal que a gente vai ver hoje é o merge sort, aqui numa tradução livre, ordenação por intercalação, porque esse merge corresponde à intercalação e é uma parte super importante dele. Mas como hoje que a gente está começando o bloco de ordenação, embora vocês já tenham visto o problema da ordenação lá em AED1, é bom a gente revisitar as definições e tal para ficar bem claro. Tá? Inclusive, do rol de obviedades que eu tenho que falar, mas que são importantes porque a gente esquece, por mais estranho que pareça. Sempre que a gente vai trabalhar, atacar um problema novo, é bom se certificar que a gente entendeu bem ele. Tá? E por mais, como eu disse, parece óbvio, não é difícil pegar situações em que a gente vê a definição de um problema, pensa por 5 segundos, acha que entendeu, não verificou os casos em que eles são difíceis, fez um exemplo, nada assim, e sai tentando implementar. E lá no meio você começa a travar, e daí você vai demorar um tempo até perceber, opa, eu estou travando porque eu não sei o que fazer numa situação específica, porque eu não entendi completamente aquele problema. Então, para não cometer esse erro aqui, por mais que seja um problema intuitivo e que vocês até já viram, vamos começar aqui a brincar com o problema da ordenação, tá? Para tentar definir ele certinho. Então, a definição aqui de uma ordenação crescente, sempre que eu falar aqui vai ser ordenação crescente, tá? Nada de especial, funcionaria igual com a decrescente, mas eu não quero ter que ficar mudando toda hora ali os exemplos. Então a gente vai estar sempre pensando em ordenação crescente, e nos meus exemplos eu vou estar sempre falando de inteiros, só porque números inteiros são muito intuitivos para a gente e facilita a gente bater o olho e saber estar ordenado, não tal, coisa assim. Mas tudo que a gente vai ver aqui, importante falar, é ordenação de propósito geral. Quando eu falo assim parece uma coisa meio solta, isso quer dizer qualquer conjunto passível de ser ordenado, a gente consegue ordenar com esses algoritmos, eles não funcionam só com inteiros. Depois a gente vai ver alguns algoritmos especializados para tipos específicos de valores. Mas essa primeira parte, algoritmos de propósito geral. Isso quer dizer, tá? Não é só uma coisa teórica, isso quer dizer que na prática, se você falar assim, olha, eu tenho aqui um vetor do que vocês quiserem, sei lá, de nomes de rua, de placas da Avenida Paulista, o que vocês quiserem. Você tem uma função que eu dou 2, você me diz esse é menor do que esse? Seu algoritmo funciona. Tudo que ele precisa é esse. Só vai ter que trocar onde eu usar menor ou igual, você joga essa funçãozinha, tá? É só isso que você delega. Todo o resto do comportamento do algoritmo funciona. Tá legal? Realmente é de propósito geral. Tá legal, então vamos lá. Falando de ordenação crescente, um vetor aqui que vai de 0 até n-1, portanto um vetor com n posições, começando no 0, ele está ordenado se essa condição for satisfeita. Olha, v0 for menor ou igual que v1, que por sua vez é menor ou igual que v2, que é menor ou igual que v3, e assim por diante, até chegar em v de n-1. Tá? Então a ordenação envolve essa relação para a para ali entre os adjacentes. Né? Para quaisquer dois adjacentes, eu tenho que saber que quem está à esquerda, quem está no índice menor, é menor ou tem um valor menor ou igual do que quem está no índice à direita, na comparação. Tá? Pelo menos, né, como eu disse, na ordenação crescente. Tá legal. Então essa é a definição da ordenação aqui. E definido ali definido o que é uma ordenação, a gente pode definir o problema que a envolve, que nada mais é do que, dado um certo vetor V de tamanho n, permutar os elementos de V até ele ficar ordenado. A única palavra que merece uma definição maior aqui, para deixar a coisa bem precisa, é permutar, que é basicamente trocar a ordem de elementos sem nunca remover qualquer elemento, nem inserir qualquer elemento novo. Então você pode mexer, mas com essa restrição, tá? Eu não posso simplesmente trocar. Joga fora esse vetor aqui, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chega no final, tá ordenado. Ok, mas não são os elementos originais, não resolve. Então, por mais óbvio que seja, é bom definir claramente. Olha, eu quero que o que está no final seja uma permutação do que eu tinha no início. Ou seja, todo elemento tem que continuar lá, nenhum elemento pode ter sido excluído, nem multiplicado, nenhum novo pode ter sido criado e tal. Legal, essa definição
Vamos para um exemplo aqui para realmente deixar a coisa bem intuitiva para a gente. Então eu tenho aqui essa minha entrada, um vetorzinho aqui com 8 posições, e eu vou começar a fazer a ordenação. Eu vou fazer no olho aqui, sem usar nenhum algoritmo em particular, embora eu já percebi que quando eu faço, eu acabo usando um dos algoritmos que vocês viram lá em AED1, tá? Intuitivamente, assim. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o 11, depois eu posso pegar o próximo aqui, o 22, na sequência eu pego o 33, posso pegar o 44, seguido do 55, né? Depois o 66, 77 e por fim o 88. Tá? E se a gente verificar aqui, essa regrinha que eu defini lá em cima está valendo, né? Para quaisquer dois adjacentes aqui, o da esquerda é menor ou igual do que o da direita. Nesse caso não tem duplicação, né? Não tem, cada chave é única, então isso é estritamente menor. Beleza? Ordenação não é um problema que vocês nunca viram antes, né? Então eu imagino que não seja nenhuma grande estranheza tenha sido causada aqui. Continuando relembrar, além de relembrar a definição, vamos falar aqui do que vocês viram lá em AED1, tá? Eu falo para vocês bastante que é legal nos cursos de algoritmos a gente saber extrair semântica, né? Eu consegui, olha, eu tenho o código lá todo técnico, preciso, que uma máquina tem que executar sem ambiguidade e tudo mais, mas é legal quando você entende aquele comportamento, consegue fazer um pseudocódigo ou até descrever em palavras. Olha, o que esse cara está fazendo? É isso que ele está fazendo. Então vamos tentar aqui, olha, falar de alguns algoritmos iterativos, que são mais simples, que no pior caso levavam tempo O de n quadrado, todos eles, ainda que eles sejam diferentes entre si. Então vamos tentar começar a explorar. Isso aí é para ir desenferrujando o nosso conhecimento sobre inserção. Perdão, fui pego pelo nome, sobre ordenação. O primeiro algoritmo ali é o insertion sort, ordenação baseada em inserção. E como que funciona esse algoritmo? Tá? Vamos tentar dar uma descrição intuitiva, como eu falei, ao mesmo tempo que eu vou usar uma figura para nos ajudar a lembrar. Esse algoritmo, ele percorre o vetor da esquerda para a direita. Tá? Então ele tem um vetorzinho V aqui, vai de 0 até n-1, ele percorre da esquerda para a direita, sendo que, dado uma posição corrente, vamos chamar de I aqui o índice da posição corrente, ele faz o seguinte, ele mantém o prefixo, quer dizer que todo mundo que está do 0 até o i-1 ordenado, ele mantém isso aqui ordenado, a cada iteração, lembra os invariantes que eu falo para vocês, ele mantém essa propriedade, ó, todo mundo que está entre o 0 e o i-1 tem que estar ordenado, eu não posso crescer o índice i sem ter garantido que essa propriedade vai valer para o subvetor que começar ali, para o meu prefixo. E a cada posição, aí eu vou fazer uma outra coisinha, a cada iteração, melhor dizendo, ele pega quem está na posição i e coloca na posição correta, na posição que tem que estar, para manter aquele prefixo ordenado. Então ele vai procurar aqui, olha, o carinha que está na posição i, onde ele deveria cair? Ele deveria entrar aqui. Daí ele libera espaço, né? Ele faz aquele movimento para frente aqui, vai deslocando todo mundo, para liberar um espaço para inserir. Tá? Então esse é o loop básico do insertion sort. Em cada nova iteração, ele considera um novo elemento, ele já sabe que o prefixo dele está ordenado, ele descobre onde que eu devo colocar esse cara. Acha aquela posição, libera o espaço e coloca esse cara lá. Tá legal? Então, é essa a ideia do insertion. Vamos lembrar da ideia do selection sort, ordenação baseada em seleção. Esse nome, inclusive, ele pode causar um pouquinho de confusão, porque você fala assim, mas seleção, no sentido amplo da palavra seleção, todo algoritmo está selecionando alguma coisa, né? Aqui vem, pelo menos pelo que me parece, pelo meu conhecimento geral da área, de um termo mais específico. O problema da seleção, que a gente vai inclusive falar dele, é o problema de encontrar o késimo menor elemento. Bom, o vetor pode estar desordenado, eu não quero saber ele ordenado, mas eu quero saber quem é o késimo menor. Um caso particular disso é encontrar o menor, o problema de achar o mínimo. E o selection sort faz justamente isso, ele iterativamente ele ordena pegando o mínimo a cada iteração. Então por isso que ele ordenação por seleção esse selection no sentido do problema da seleção, de encontrar o menor nesse caso. Tá? Para deixar mais claro, de novo, vamos olhar para o nosso vetorzinho V aqui.
A gente vai percorrer ele da esquerda para a direita, continuamos a mesma ideia, então o meu vetor V que vai de 0 até n-1, eu estou percorrendo ele da esquerda para a direita, seja aí aqui a posição corrente em que eu estou, só que ele faz algo significativamente diferente do insertion sort. É legal perceber que os dois têm estratégias bem diferentes, talvez até complementares de certo modo. Enquanto o insertion sort ele pega o cara da posição corrente e olha para trás no prefixo ordenado onde aquele cara devia estar, tá? O selection sort ele garante um invariante um pouquinho mais forte. Ele garante que todo mundo que está aqui atrás, né, todo mundo que está, vou até aumentar o zoom aqui, todo mundo que está no prefixo não está apenas ordenado, mas são os menores elementos ordenados. Tá? Então ele garante que entre 0 e i-1 ele colocou em ordem o menor elemento, o segundo menor, o terceiro menor, até o iésimo menor, de 0 até i-1. Então ele garante que aqui são os menores ordenados. E daí o que ele faz é que ele percorre o sufixo, acha o menor elemento do que sobrou. Vamos dizer que esse menor elemento está aqui na posição J, por exemplo. E daí ele faz uma troca. Tá? Ele troca o cara da posição corrente com o da posição J. Note que aqui estavam os menores ordenados. Ele pegou o menor elemento do sufixo e colocou na próxima posição. Tá? Assim ele mantém esse invariante do começo do vetor dele, tem sempre os menores elementos ordenados. Mas olha que interessante, né? Ele olha dali para frente para ir ordenando. Enquanto que o insertion sort olha para esse cara e vai jogando para trás. Né? Deixa eu voltar meu zoom padrão aqui. Então, essa aqui é a ideia do insertion sort. Essa aqui é a ideia do selection sort. Tá? E daí o que mais que a gente tem? Um outro algoritmo que a gente costuma ver lá em AED1 é o bubble sort, que se a gente parar a pensar, ele dialoga bastante com a definição aqui, né? Com a própria definição, porque ele vai olhar justamente para os adjacentes, se tem adjacente fora de ordem, ele vai trocando. Então o bubble sort, ele percorre o vetor, só que ele não vai percorrer uma única vez da esquerda para a direita, e daí ele vai fazendo as correções no laço interno. Ele percorre um monte de vezes, tá? E em cada iteração ele troca adjacentes que estejam fora de ordem. Então, tipo, ele pode trocar esses dois caras que estavam fora de ordem, pode trocar esses dois aqui. Tá? Só que, claro, numa passada ele não garante ordenar, então ele vai fazendo isso várias vezes até conseguir ordenar todo mundo. Né? Sempre percorrendo da esquerda para a direita e trocando só se está fora de ordem. E um detalhe interessante aqui, embora todos esses algoritmos tenham pior caso n², eles variam no melhor caso. O insertion sort, eu acho que na prática é o mais eficiente deles. O caso médio, o melhor caso dele costuma ser bem melhor do que dos outros. O bubble sort pode ser melhorado, tem umas melhorias que dá para fazer no bubble sort, que é legal. Assim como na última aula eu falei, o problema que a gente estava trabalhando, do problema do segmento de soma máxima, ele em si não é o problema mais importante do mundo, é só mais um problema interessante, mas projetar algoritmo para ele é bastante interessante. De modo semelhante, bubble sort não é um grande algoritmo de ordenação, mas sair de um bubble sort bem inocente e tentar pensar, poxa, como eu posso melhorar ele, é legal, tá? Você pode fazer o melhor caso dele também melhorar bastante em comparação com o pior caso. Tá? Dá para ter alguns insights ali. Mas o selection sort, era aí que eu ia chegar, ele tem melhor e pior caso idênticos, ambos gastam tempo n². Tá? Então, desses aqui seria fácil de argumentar que é o pior desses algoritmos, porque enquanto o insertion sort tem chance de ser melhor, e algumas versões do bubble tem chance de ser melhor, se a entrada favorecer, o selection sort não. O selection sort ele vai sempre gastar tempo n². E por que isso é interessante? É para eu maldizer o selection sort? Estou aqui fazendo bullying com ele? Não, é para mostrar como a variedade de maneiras que a gente ataca um problema tem valor, ainda que não aparente de cara. Porque de todos esses, o único que com uma certa sofisticação se torna um algoritmo n log n é o selection sort. Embora ele tenha melhor e pior caso n², o que ele faz é, ao longo de n iterações, ele está sempre pegando o menor elemento do que sobrou. Então ele faz n buscas pelo menor. Dá n², porque cada busca dele é linear. Então n buscas lineares, n vezes n, n². Só que se eu introduzir uma estrutura de dados especializada em buscar pelo menor, que organiza os dados de um jeito que pegar o menor é super rápido,
no caso log de n, eu tenho o heap sort. O heap sort nada mais é do que um selection sort, que é que, em vez de localizar o menor do sufixo com busca linear, usa um heap. Tá? E daí eu consigo o tempo da ordem de n log n, usando essencialmente a ideia do selection sort. A cada iteração pegar o menor do que sobrou. Só que eu faço isso usando uma estrutura de dados especializada. Para vocês que quiserem ficarem um pouquinho, estiverem lembrando com mais detalhes do heap sort, vocês podem falar, não, mas professor, o heap sort pega o maior a cada iteração. É verdade, acaba sendo equivalente à ideia, mas se perguntem, se vocês lembraram disso, o porquê. Tá? Dá para fazer um heap sort que pega o menor a cada iteração. Só que daí ele vai ser mais chatinho na questão de memória auxiliar, simplesmente pela estrutura que o heap funciona. Tá? Então, o melhor jeito de casar a ideia de selection sort com o heap acaba invertendo a lógica. Eu pego o maior a cada iteração e vou ordenando o vetor do fim para o começo. Mas é um detalhe de implementação. Daria para fazer o contrário se eu tivesse disposto a usar uma memória auxiliar, um vetor a mais. Legal. Relembramos aqui. Então, imagino que agora a gente está sabendo tudo sobre ordenação. Mentira, né? A gente está com uma memória mais fresca. Né? Revisamos a definição do problema, revisamos algumas estratégias para ordenar. Então a gente pode agora começar no assunto, realmente um assunto novo.